Sinalização visual para degraus, teoria e prática. É isso que nós vamos falar hoje na nossa aula sobre acessibilidade. Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um Garantindo Acessibilidade. Por aqui você aprende acessibilidade arquitetônica na prática. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mestre em engenharia civil, especialista em acessibilidade, mãe atípica, empresária, tenho uma empresa que atua exclusivamente com acessibilidade, e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre sinalização visual para degraus, trazendo aspectos da teoria, que é a informação que está lá na norma, mas também trazendo como que você vai executar esse tipo de sinalização aí na prática. Tá bom? Então, gente, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu trouxe aqui algumas imagens, trouxe alguns exemplos de projeto, eu trouxe a informação que está na norma para a sinalização desses degraus, e eu vou mostrar, compartilhar tudo para vocês aqui. Se você está vendo no Instagram, te convido a vir aqui para o YouTube, o link está na bio, tá? Então, para você acompanhar todo o material que eu preparei para vocês aqui. Tá bom? Então, gente, eu vou começar aqui mostrando para vocês um exemplo de um projeto que eu recebi. E eu recebi esse projeto aqui muito recentemente, tá? Muito recentemente. Então, veja bem, eu não vou falar aqui nessa aula de hoje toda a sinalização que é necessária quando a gente tem uma escada, que vai ser o quê? A gente tem essa sinalização para os degraus, que é uma sinalização visual, a gente vai precisar também de sinalização de pavimento, que vai ser uma sinalização que vai ali na parede, vai também no corrimão para indicar qual é o pavimento, não vou falar dessa. Não vou falar também de sinalização tátil no piso para a escada, que eu até já falei em outras aulas aqui. Hoje nós vamos nos ater especificamente para essa sinalização visual para os degraus, tá bom? Então, se você é um profissional, você vai entender exatamente como será feita essa sinalização. Há muita confusão ainda com o parâmetro que foi adotado lá na norma de 2004. Aí mudou em 2015, essa mudança permaneceu em 2020, mas eu vou mostrar para vocês que essa informação ainda é um pouquinho controversa, algumas pessoas ainda têm confusão, ainda fazem confusão. E existem dois tipos de sinalização para degraus também. Então, se você é um profissional, você vai saber exatamente como que você vai precisar fazer essa sinalização para degraus. E se você é um usuário, você vai saber também entender que essa sinalização é uma sinalização obrigatória, tá? E como que ela deverá ser implementada. Vai ser um tipo de sinalização que vai ser utilizada mais para pessoas com deficiência visual. E eu vou mostrar para vocês aqui também um exemplo de como que é uma escada que não está sinalizada para uma escada que está sinalizada. A diferença para o usuário realmente é muito grande e a facilidade que essa sinalização traz para balizar ali um movimento, especialmente para pessoas com deficiência visual, é muito grande. Vocês vão ver a diferença, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, primeiro, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e vou mostrar o exemplo de um projeto. Como eu disse, é um projeto recente, uma informação de sinalização visual para degraus que eu recebi aqui de um projeto, de um profissional que tem responsabilidade técnica, tudo bonitinho lá, tá? E veja bem o que eu recebi aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo aí. Gente, eu recebi esse modelo de sinalização aqui, ó, estava na especificação de um projeto. E veja que isso aqui está mostrando o detalhe da sinalização de um degrau isolado. Aqui está pequeno, mas eu tenho a imagem ampliada para poder mostrar para vocês qual é a informação que está aqui. Eu quero que você se atenha a essa imagem aqui da esquerda, porque essa imagem aqui da direita está mostrando essencialmente esse antiderrapante, e essa da esquerda está mostrando essencialmente a sinalização do degrau. Então veja aqui, detalhe, sinalização, degrau isolado. Vou trazer aqui essa informação, que é a especificação dessa sinalização visual, que é isso aqui, gente, ó. Espero que esteja dando para vocês verem aí, mas eu vou ler em todo caso. Faixa para degrau liso e fotoluminescente, em policarbonato na cor amarelo, dimensão 20 por 3. Ou seja, 20 centímetros por 3 centímetros, fixada por cola de contato, referência andaluz ou equivalente. Então, quando a gente recebe um projeto, é comum a gente ter esse tipo de refinamento na especificação. E eu vou
trazer para vocês aqui uma informação, depois a gente vai voltar nessa especificação aqui, para entender se esse tipo de especificação aqui vai ajudar ou vai trazer algum certo tipo de confusão. Agora, note que aqui é uma especificação de detalhe de sinalização de degrau isolado. E aqui está trazendo esse modelo aqui de sinalização, que são essas faixas amarelas mostradas aqui nas bordas desse degrau isolado. Então, gente, aqui eu vou mostrar para vocês, não vou mostrar isso para vocês agora não, eu vou mostrar aqui a informação que está na norma. Essa é a informação que está na norma, lá na NBR 9050, no item 544, vai trazer aqui, ó, sinalização de degraus. E já começa aqui com a informação da sinalização de degraus isolados. Veja bem, ó, é considerado degrau isolado a sequência de até 2 degraus. Este desnível deve ser sinalizado em toda a sua extensão, no piso e no espelho, com uma faixa de no mínimo 3 centímetros de largura, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado. Então, essa é a especificação de sinalização visual para degraus isolados. Então, a gente vai perceber que aquela indicação que está lá no projeto que eu mostrei para vocês, ela está equivocada. Porque quando a gente tem degraus isolados, que é uma sequência de até 2 degraus, conforme está mostrado aqui, ó, sequência de até 2 degraus, eu preciso fazer a sinalização visual ao longo, quer ver, ó? Ao longo de toda a extensão do degrau. Ó. Este desnível deve ser sinalizado em toda a sua extensão, no piso e no espelho, com uma faixa de no mínimo 3 centímetros de largura, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado. Então, essa é a especificação da sinalização visual para degraus isolados. Tá? Eu vou interromper o compartilhamento aqui para mostrar para vocês uma especificação. Então, isso aqui foi o que a gente viu que estava lá no projeto. E aqui, né, aqui a especificação que estava, que eu falei para vocês, e aqui uma indicação que eu fiz em um projeto que a gente fez aqui na minha empresa, que é essa sinalização aqui. Aqui, nesse caso, isso aqui que está em verde é uma rota que seria demarcada, pintada na cor verde mesmo. Aqui eu tenho uma rampa e aqui eu tenho um degrau isolado. Então aqui eu tenho acesso por rampa e aqui eu tenho acesso para o degrau isolado, que eu tenho um nível mais alto aqui. E a especificação é essa aqui, ó. Faixa de sinalização no piso e no espelho do degrau isolado na cor amarela com largura de 3 centímetros, que é essa sinalização que está indicada aqui na borda do degrau, tá? Então a gente tem aqui a informação essencialmente técnica. O que você precisa colocar aqui? Eu preciso colocar que é um degrau isolado, eu tenho que fazer uma sinalização na cor amarela, que nesse caso aqui, eu sei que o amarelo será uma cor contrastante com o piso, no piso e no espelho com largura de 3 centímetros. Veja que é um pouquinho diferente dessa que a gente viu aqui. Tá vendo? Que aqui fala qual é o tipo de material, qual é a cor, o tamanho também, que a gente já viu que está equivocado, de acordo aqui com a indicação da NBR 9050, e a gente ainda vai voltar nessa especificação aqui ainda, tá bom? Então, aquela indicação de sinalização para degrau isolado está equivocada. Essa aqui seria mais adequada e está assim, trazendo o que é essencialmente técnico, sem entrar em muito detalhe de como que será. Claro que você pode também trazer essa especificação, mas você vai ver que dependendo da maneira que esse degrau for sinalizado, existem algumas possibilidades, e que vão depender também, inclusive, da característica do piso e do espelho, dos degraus ali que você estiver sinalizando, tá bom? Então, continuando aqui, agora eu vou voltar para a especificação lá da norma, para a gente continuar, seguir vendo aqui qual que é a sinalização de degraus de escada, e saindo um pouco do degrau isolado, para a gente ver aqui os modelos de como que a gente pode fazer isso aqui na prática, tá bom? Vou compartilhar novamente aqui. Eu tô achando que eu vou deixar essa tela cheia compartilhada aqui, acho que vai ser mais fácil. Mas voltando aqui na norma, deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui, isso, vocês estão vendo. Voltando aqui para a norma, a gente vai avançar aqui, ó, degraus de escada. A sinalização visual dos degraus de escada deve ser aplicada nos pisos e espelhos, em suas bordas laterais e ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado, conforme as opções demonstradas na figura 65. Então vamos lá, devagar, ó. Sinalização visual
vai ser aplicada no piso e no espelho, nas bordas laterais, ou nas projeções dos corrimãos, né, nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente. Então, essa sinalização, sim, deverá ser sempre contrastante com o piso adjacente. Preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada. Gente, esse preferencialmente fotoluminescente, a gente vai ver aqui mais na frente, que ela será obrigatória quando se tratar de escadas que fazem parte de rotas de fuga. E essa sinalização aqui retroiluminada, apesar de ser um tipo de sinalização que está indicada aqui na NBR 9050, eu, particularmente, nunca vi desse modelo. Pode ser que exista, mas para degraus eu nunca vi um tipo de sinalização retroiluminada. Essa sinalização fotoluminescente visual, ela vai ser mais fácil de ser implementada. Essa retroiluminada eu nunca vi, pode ser que tenha em algum lugar que vocês já tenham visto, mas eu aqui, né, ao longo desses anos que eu trabalho com acessibilidade, nunca vi nenhum modelo desse tipo de sinalização para degraus de escada retroiluminada. Tá? E aqui vai mostrar alguns exemplos aqui na figura 65. Vou só concluir aqui a especificação da norma, que vai falar aqui na linha B. Igual ou maior que a projeção dos corrimãos laterais, ou com no mínimo 7 centímetros e com no mínimo 7 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. Então, essa largura da sinalização de 3 centímetros, ela vai ser a mesma, tanto para degraus isolados, quanto para a sinalização de escadas no geral. Só que quando eu tenho a sinalização de escadas, a sinalização vai ser lateralmente ali na projeção dos corrimãos, com no mínimo 7 centímetros, conforme está mostrado aqui na figura 65. E há duas opções que eu vou mostrar para vocês aqui com mais detalhes. Vou só terminar aqui a especificação. Como eu disse para vocês, aqui na linha B está aqui, ó, fotoluminescente ou retroiluminada quando se tratar de saída de emergência e ou rota de fuga. Então, qualquer escada que faça parte de rota de fuga ou saída de emergência deverá ter essa sinalização fotoluminescente ou retroiluminada. Tá? E uma notinha aqui, recomenda-se estender a sinalização no comprimento total dos degraus, com elementos que incorporem também características antiderrapantes. Lembrando que esta indicação aqui é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade, tá? Recomenda-se estender a sinalização no comprimento total do degrau. E eu vou mostrar para vocês aqui um outro exemplo de projeto, onde tem uma indicação de que essa sinalização deverá estar ao longo de todo o degrau. Já mostro para vocês aqui, vai ser a nossa próxima foto. Mas aqui, vendo aqui no detalhe, as informações que estão aqui na figura 65, eu tenho essas duas opções, de fazer a sinalização aqui toda de topo, então você vê que a sinalização do piso e do espelho, elas ficam ali faceando ali uma a outra, né? E aqui nessa outra opção eu tenho um ligeiro afastamento aqui, porque nem sempre eu vou conseguir promover a sinalização dessa forma. Então há essas duas opções aqui para você implementar essa sinalização visual para os degraus. Lembrando que vai ser no mínimo 7 centímetros, ou ao longo da projeção aqui do corrimão, vai ser a largura dessa sinalização visual. Então aqui, gente, nesse item aqui da norma, nesse 744, eu vou ter toda a especificação de como deverá ser essa sinalização. E aqui a gente vai notar que não é determinado qual é o tipo de material que deverá ser utilizado, é falar da questão de contraste de luminância ou contraste visual, porque essa sinalização deverá ser possível de ser identificada com facilidade, e a questão da iluminação, para poder facilitar aí também, né, no caso de uma situação de emergência, essa sinalização deverá ser fotoluminescente ou retroiluminada para facilitar a sua visualização numa situação de emergência que não tenha nenhum tipo de iluminação, então ela estará ali sempre visível para os seus usuários, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, como eu disse, uma outra especificação aqui de um outro projeto que eu recebi aqui, ó. Coloquei essa aqui, gente. Isso aqui está indicado num outro projeto, vou até aumentar para vocês verem aqui. Eu te peguei só um trechinho aqui, é um patamar, e aqui são os degraus. E o que está colocado aqui nessa outra especificação? Terceiro exemplo, ó. Fita antiderrapante na cor contrastante com o piso adjacente, aplicada na extensão do piso dos degraus. Então, eu tenho a indicação de fazer a sinalização aqui no piso, ao longo de toda a extensão do degrau, e eu tenho aqui fita fotoluminescente nos pisos e espelhos dos degraus, com no mínimo 7 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. Então, nesse caso aqui, a especificação é de fazer a sinalização ao longo de todo o degrau, aqui na região do piso e na região do espelho,
fazer a sinalização com aqueles 7 centímetros que a gente viu ali, ou na projeção do corrimão, que é o que está lá na especificação da norma, tá bom? Agora, gente, eu vou continuar, vou seguir aqui no meu roteiro, porque eu vou mostrar para vocês quais são as maneiras possíveis de se implementar esse tipo de sinalização aqui na prática. Como que a gente pode fazer isso? Existem algumas possibilidades que eu vou mostrar todas elas para vocês aqui, ó. Já mostrei o item, já falei degrau isolado, já falei da escada. Ah, sim, deixa eu mostrar. Ah, gente, olha isso aqui, que interessante que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou voltar a compartilhar para chamar a atenção de vocês para um detalhe que está aqui na norma, que a gente deve ter cuidado na hora da gente entender quais são as informações que está aqui na norma. E agora eu vou mostrar para vocês, veja bem essa imagem aqui, ó. Isso. Veja só essas duas imagens da figura 65. Deixei anotada no meu roteiro para eu não esquecer de falar para vocês. É um detalhe, eu vou abrir um parêntese aqui, tá, gente? Porque veja bem, isso aqui essa figura 65, ela vai falar sobre sinalização de degraus. Então, essas duas figuras, opção A e opção B. E aqui, gente, veja bem, que para essa imagem, para outras imagens também, eu devo sempre entender o seguinte, isso aqui está mostrando o quê? Sinalização visual para degraus. Então, quando eu for fazer a indicação de sinalização visual para degraus, eu vou pegar essa imagem como referência. Mas note aqui que essas duas imagens, eu tenho também as outras sinalizações que são obrigatórias para a escada. Além da sinalização visual para degraus, eu tenho aqui a sinalização de pavimento, que vai ser essa sinalização aqui nos corrimãos, que eu vou ter informação em braille, eu não vou entrar no detalhe dela hoje. E eu tenho aqui a sinalização tátil no piso indicada aqui nessa figura. E veja bem, muitas pessoas podem pegar essas imagens da norma e tomá-las como 100% corretas, tá? E em alguns momentos a informação vai estar correta, mas pode ter algumas divergências com a informação que deverá ser implementada de fato. Por exemplo, quando a gente estiver aqui vendo sinalização visual, ok, está mostrado direitinho, essa é a figura de referência. Mas eu não posso pegar essa imagem, por exemplo, se eu quiser ter uma referência das outras sinalizações. Por exemplo, a sinalização tátil no piso. Porque aqui, ó, essa sinalização aqui na parte superior, ela está ok, está certinha, ela está coerente com o que está lá na NBR 16537. Mas essa sinalização aqui da parte de baixo, ela pode induzir a gente ao erro, certo? E achar que essa sinalização aqui, ela vai estar do jeito adequado. Na verdade, eu vou trazer um pouquinho mais na minúcia do que eu quero dizer para vocês aqui, ó. Porque o que acontece? Essa sinalização aqui, existe um critério que a gente deve observar que está lá na NBR 16537. E você vai notar que ela está começando aqui bem na borda do primeiro espelho. Ela pode começar bem na borda do primeiro espelho, sim. Porém, quando você começa essa sinalização aqui na borda do primeiro espelho, ela vai ser uma sinalização muito extensa. Então, a gente deve prestar atenção em qual é o verdadeiro critério que a gente deve considerar na hora de fazer a sinalização. Se você quiser considerar essa sinalização aqui começando bem na borda do primeiro espelho, você pode fazer isso, mas vai ficar uma sinalização maior e que poderia, e pode haver outras opções que você não comece exatamente, que você dá um espaçamento e coloca a sinalização de modo que você consiga aproveitar, otimizar aí o seu recurso para poder fazer a sinalização. Então, a gente deve ter esse tipo de cuidado na hora de entender qual que é essa informação que contém aí nas ilustrações da norma e se ater também ao que está na informação textual, tanto dessa norma quanto das outras normas de acessibilidade também. Só abrir esse parêntese aqui para mostrar para vocês, que pode induzir muita gente ao erro, porque tem que pegar a informação completa que está lá na NBR 16537, tá bom? Então, agora, eu vou mostrar para vocês aqui quais são as maneiras da gente fazer esse tipo de sinalização aqui na prática. Eu posso implementar aquela sinalização visual utilizando essas faixas, essas fitas aí que vocês estão vendo, que são fitas de demarcação no solo. É uma das opções que a gente vai fazer. Então, o cuidado que a gente vai ter vai ser de fazer a sinalização com a largura adequada, que vai ser a largura da projeção dos corrimãos, ou no mínimo 7 centímetros. É uma possibilidade de fazer. No caso do degrau isolado, a gente vai fazer ali ao longo de todo o piso e ao longo de todo o espelho, desde que essa largura dessa fita seja de no mínimo 3 centímetros. Tá? Existe essa outra opção aqui,
que é fazer a sinalização com esses sinalizadores que já vêm no tamanho certo. Então, nesse caso aqui, é um sinalizador colorido, você vai escolher a cor de acordo com a característica da escada que você esteja aí no local que você estiver sinalizando, para que tenha contraste de luminância ou contraste visual, tá? Então, você vai escolher a cor que vai promover, que vai garantir que tem esse contraste visual e vai fazer a instalação. Nesse caso aqui, vai ser uma sinalização de uma escada que não faça parte de nenhum tipo de rota de fuga ou saída de emergência, porque vai ser uma sinalização que não tem a característica fotoluminescente, tá? E essa aqui, sim, é o sinalizador daquele parecido com esse aqui, mas que já tem a característica fotoluminescente. E esse sinalizador fotoluminescente, a maneira de fazer a instalação dele é muito simples, porque normalmente esses sinalizadores que já vêm prontos, eles já vêm adesivados, então você vai tirar ali uma proteção que vai ter na parte de trás e vai fazer a instalação de maneira assim muito simples. Você vai garantir que o local lá esteja limpo para facilitar ali a aderência da cola que já vem no sinalizador e vai fazer a instalação ali no piso e no espelho nos locais que foram indicados lá na NBR 9050, tá? Então esse é um modelo que eu tenho de sinalizador fotoluminescente, há outros modelos também. Este aqui é um outro modelo que vai fazer uma mescla ali, né, que vai ter a sinalização visual com contraste, mais essa faixa central aqui que vai ter característica fotoluminescente. Como eu disse a vocês, a instalação é um processo relativamente simples, que você vai remover essa faixa de proteção aqui que tem na borda, essa faixa de proteção que tem aqui atrás do sinalizador e vai colocar ali, posicionar ele no local adequado para poder promover essa sinalização. Então, é um processo relativamente simples. Eu tenho esse outro modelo aqui de sinalização fotoluminescente. Nesse caso aqui, eu vou ter um lado com cor, ou preto, ou a cor que você vai escolher para garantir que tem essa característica do contraste visual, e essa outra face aqui fotoluminescente, então também vai compor essa sinalização, a gente vai ver que vai ser uma sinalização mais larga, mas a norma fala que a sinalização vai ser de no mínimo 3 centímetros, então também vai estar atendendo a requisitos de norma. Existe mais um modelo aqui de sinalização fotoluminescente, que é este aqui, que nesse caso aqui já vai ser a sinalização considerando o piso e o espelho, com característica fotoluminescente. Mais uma vez, você vai lá, retira uma proteção, esses elementos normalmente já vêm adesivados, você vai tirar uma proteção e posicionar os sinalizadores ali nos degraus, de acordo com a indicação lá da NBR 9050. Mais uma possibilidade que a gente tem aqui, ó. Agora a gente já está saindo um pouquinho dos sinalizadores, que é o que normalmente a maioria das pessoas já pensam que a gente vai sinalizar os degraus com esses sinalizadores prontos, que é o mais comum mesmo, só que existem outras possibilidades de sinalização. E uma delas que eu vou mostrar para vocês, vou mostrar como que fica o resultado, é essa faixa antiderrapante com característica fotoluminescente. Então, essa faixa, normalmente, ela já vem adesivada também, você já vem ali aplicando, você faz o recorte ali com a largura, o comprimento que vai atender aquela projeção do corrimão, ou no mínimo 7 centímetros, e faz o posicionamento ali nos degraus conforme indicado na norma. É uma outra possibilidade. Você pegar esse rolo antiderrapante, essa fita antiderrapante, cortar do tamanho certinho e fazer a instalação. Tem essa outra fita antiderrapante que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Que ela é mais parecida com aquele outro modelo de sinalizador, que vai ter assim essas bordas nessa cor e vai ter essa característica aqui fotoluminescente, essa faixa fotoluminescente central. Claro que a gente tem que ter o cuidado de saber se essa sinalização na cor preta, composta com fotoluminescente, vai atender ao critério de contraste visual que está indicado na NBR 9050. Então, apesar de ter essa opção, a gente tem que pensar também na característica que está indicada lá na norma para não fazer a sinalização do jeito errado. Tá bom? E uma outra opção que a gente tem ainda, lembrando que é o seguinte, veja bem, a fita antiderrapante, tanto esses dois modelos que eu mostrei para vocês e esses sinalizadores de degraus, você vai observar que todos eles são elementos que já vêm adesivados e que a gente vai conseguir fazer a instalação desde que o piso apresenta a superfície lisa. Porque como que eu vou fazer a sinalização de degraus de escada, lembrando que toda essa sinalização é obrigatória para todas as escadas, né?
como que eu vou atender, realizar essa sinalização se eu tiver um piso rugoso, se eu tiver um piso cimentado, se eu tiver um piso que eu não vou ter uma aderência legal na hora de fazer a sinalização com esse tipo de sinalizador aí adesivado. Então, tem uma outra possibilidade que eu vou mostrar para vocês aqui, que é bem interessante, que é fazer o quê? Você demarcar e pintar a sinalização. Também é uma outra possibilidade. Então, se há uma escada que está fora de saída de emergência ou de rota de fuga, você pode fazer a demarcação e fazer a pintura ali com uma cor que vá atender aquele requisito do contraste. Ou então, você pode fazer a pintura com essa tinta fotoluminescente. Eu trouxe aqui só um exemplo, existem vários modelos no mercado de tintas fotoluminescentes que vão possibilitar, né, vão proporcionar aquela característica que está indicada lá na NBR 9050, que vai ser o contraste de luminância associado também à característica fotoluminescente, que vai ser obrigatório quando eu tenho rotas de fuga e saídas de emergência. Tá? Então, também é uma possibilidade. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como que isso será executado. Então, isso aqui é um exemplo. Tá vendo? Nesse caso aqui, ó, uma escada metálica que já tem a característica aqui antiderrapante na sua superfície de piso. E aqui nesse caso, tá vendo? Foi feita a demarcação com essa fita e depois foi feita aqui a pintura com tinta fotoluminescente. E aqui vocês estão vendo o resultado. Você vê que fica bem sinalizado. Dá para entender ali visualmente quais são os limites da escada. Vai balizando ali o seu movimento, tem o movimento das pessoas que vão utilizar essa sinalização, e essa é uma maneira de você realizar essa sinalização assim na prática, como que você poderá fazer isso. Aqui, gente, vou mostrar para vocês esse vídeo, tá vendo? Vou até pausar aqui para mostrar, ó. Opa, deixa eu pegar uma imagem melhor aqui, ó. Nesse caso aqui, deixa eu voltar para isso, aqui tá melhor, ó. Nesse caso aqui, olha que interessante, eu tenho aqui, dá até para ver a diferença. Essa sinalização aqui do espelho, ela tá com uma fita antiderrapante fotoluminescente. E essa sinalização aqui do piso, ela tá com uma tinta fotoluminescente. Então dá para vocês verem aqui qual que é o resultado de uma maneira de sinalizar e de outra maneira de sinalizar. Então ela fica desse jeito aqui. Veja que a escada em si já tem a característica antiderrapante ali no piso dos degraus, e aqui está sendo feita somente a sinalização visual dos degraus, considerando essa característica aí fotoluminescente, porque é uma escada que faz parte de rota de fuga. Tá vendo? E nesse caso aí, alguns degraus foram sinalizados ao longo de toda a extensão ali do degrau, mas esse é o resultado considerando tanto a fita fotoluminescente, a fita antiderrapante fotoluminescente, que é o que a gente viu ali que está no espelho, e na parte do piso, é essa tinta fotoluminescente, a gente está vendo o resultado aí de como que fica essa sinalização, considerando a pintura aí dos degraus, né, para promover essa sinalização, tá? O que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Vou avançar aqui, ó. Ah, sim. E agora, gente, olha que interessante. Vou falar para vocês o seguinte, porque quando a gente faz tanto essa sinalização visual para degraus, quanto todos os outros elementos da acessibilidade, o que eu sempre falo aqui é que a gente deve se atentar para entender como que as pessoas vão utilizar aquela sinalização ali na prática, né? Como que vai ser? Qual vai ser o impacto daquele elemento da acessibilidade que a gente está implementando para os seus usuários? Então, como eu disse, essa sinalização visual para degraus, ela vai ser importante para pessoas com deficiência visual, para pessoas com baixa visão, que vão conseguir perceber ali, tem algum tipo de visão residual, vão conseguir entender qual é o balizamento ali da escada mais visualmente. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de como que é uma escada sem a sinalização, um exemplo que a gente fez aqui na minha empresa, e depois que essa sinalização é instalada. Então, aqui está a escada sem nenhum tipo de sinalização. Veja que para ajudar ainda eu tenho piso, eu tenho a parede e tenho corrimão com a mesma cor, o que é um dificultador grande para quem vai utilizar. Existem algumas recomendações na norma de evitar esse tipo de situação, de fazer o corrimão com uma cor contrastante aqui com a parede, para ele conseguir, para ter a possibilidade de ser reconhecido. Esse corrimão aqui a gente está
está vendo que ele não tem os prolongamentos, né? Então foi uma indicação de fazer essa adequação aí para acessibilidade, além de não ter os prolongamentos, ele só tem uma altura, né? Mas aqui a gente está falando da sinalização dos degraus e veja a diferença de como que fica essa mesma escada quando a gente aplica essa sinalização visual dos degraus. Fica muito mais fácil de você entender ali, perceber o espaço que você vai circular efetivamente. E nesse caso aqui, como está composta aqui com a sinalização tátil no piso, dá para ter a real dimensão de onde vai iniciar ali o desnível, que essa é a função dessa sinalização tátil no piso que eu tenho aqui, né? E qual é a indicação visual do local que eu vou efetivamente circular aqui, descer os degraus, para conseguir ter mais segurança no deslocamento aí. Então, essa é a diferença, tá vendo? Aqui sem sinalizar e aqui depois de aplicar a sinalização. Você vê que realmente é uma diferença muito grande para os usuários, e é isso que a gente deve focar na hora de fazer a sinalização visual dos degraus aqui. Deixa eu interromper o meu compartilhamento. Na hora de, né, de fazer a sinalização visual dos degraus, tanto a sinalização visual quanto outros elementos de acessibilidade, o que a gente deve pensar em como que as pessoas vão utilizar, a diferença que vai fazer, a questão da segurança que a pessoa vai ter no seu deslocamento ali, e isso para pessoas com deficiência visual, com baixa visão ali, é fundamental. Até pessoas sem deficiência conseguem perceber melhor ali o espaço que ela vai circular, considerando a subida ou a descida ali de uma escada. Então, essa sinalização visual de degraus é uma sinalização obrigatória, está prevista na NBR 9050. Quando a gente tem a sinalização de degraus, é diferente de quando a gente tem a sinalização de degraus isolados e quando a gente tem a sinalização de escadas, né, que tem mais degraus ali. Então, é entender, a questão é a gente entender os itens que são obrigatórios, como que a gente vai sinalizar, para fazer tudo do jeito certo e, de fato, trazer acessibilidade e facilidade para todos os usuários de espaços e edificações ali, tá bom? Agora, gente, que a gente já viu tudo isso, eu vou voltar lá na especificação, quer ver, ó, na especificação de projeto que a gente viu lá? Isso. Deixa eu mostrar para vocês a especificação que estava aqui. Lembra lá daquele primeiro projeto que a gente viu? Detalhe e sinalização de degrau isolado. A gente já viu que não é dessa maneira. A gente vai voltar aqui na especificação que está mostrada aqui, que é essa aqui, ó, do lado esquerdo. Faixa para degrau liso e fotoluminescente. Em policarbonato, na cor amarelo, dimensão 20 por 3, fixada por cola de contato, referência andaluz ou equivalente. Então, vamos ponto a ponto aqui, gente. Faixa para degrau liso. Então, a gente já sabe que a característica desse degrau aqui é de piso liso. Então, ok, colocar o piso adesivado. E tem que ser fotoluminescente, deve fazer parte aqui de rota de fuga ou saída de emergência. Em policarbonato, a gente já viu que tem essa sinalização em policarbonato, que são aqueles sinalizadores já cortados que eu mostrei para vocês, e pode ser uma escolha de quem fez essa especificação aqui para esse projeto, de colocar o sinalizador. Mas a gente já viu também que existem outras possibilidades e que também vão ficar certas. Tá vendo? Na cor amarela, para poder trazer contraste visual, no caso desse degrau aqui, dimensão 20 centímetros por 3. Isso aqui, gente, pelo fato de ser um degrau isolado, está errado, né? Porque a gente já viu que quando a gente tem degrau isolado, essa sinalização deve ser ao longo de todo o degrau. E essa sinalização aqui de 20 por 3, se fosse degraus de escada, não ficaria errado, porque fala que é no mínimo a projeção do corrimão ou 7 centímetros. Então, fazendo com 20 centímetros, atenderia o requisito de norma. Porém, ficaria uma sinalização mais cara de ser executada. Porque isso aqui, a extensão de 20 centímetros, eu vou, né, utilizar um sinalizador maior, no caso dessa especificação aqui, e que certamente será bem mais caro que um sinalizador com 7 centímetros, que é uma sinalização mais convencional que está indicada na NBR 9050. E está aqui, fixada por cola de contato. Gente, esse sinalizador aqui, pode ser que exista algum modelo de sinalização disso aqui para fixação com cola de contato, mas é incomum.
E eu entendo por que que é incomum, porque o trabalho que você vai ter para poder fazer a fixação desse elemento aqui com cola de contato, né? Se você vê como que é a instalação, considerando o elemento já adesivado, a diferença na execução é muito grande. Então, se essa especificação aqui for exigida, talvez a pessoa tenha mais dificuldade em atender ao que está aqui e até de encontrar mão de obra para poder executar conforme está sendo indicado aqui nessa especificação. Sendo que existem maneiras mais fáceis de se implementar essa sinalização aqui, né? Mais fáceis e mais baratas, do que vai fazer o quê? Otimizar o recurso que você vai empregar no processo de adequação. E lembrando que a acessibilidade, gente, isso aqui, sinalização visual de degraus, é uma coisa. O tanto de coisa que tem para a gente poder implementar considerando a acessibilidade, a gente precisa sim saber exatamente otimizar essa alocação de recursos mesmo, para a gente conseguir fazer o máximo de adequações possível, o máximo de adequações possíveis, otimizar esse recurso, fazer certo, atender exatamente ao requisito de norma, de modo que aquele espaço ali seja acessível e seja acessível de acordo com o referencial técnico. Tá bom? Então, se você é um profissional, tenha cuidado na hora de fazer esse tipo de especificação. E se você é uma pessoa que está aí responsável por adequar um espaço, você entenda que existem maneiras de fazer, que você pode levar lá para a pessoa que está projetando e falar, então tem essas outras opções aqui, que eu acho que talvez seja mais viável sejam mais viáveis de ser realizadas. Então, entendendo quais são as possibilidades aqui, a gente consegue fazer uma sinalização visual dos degraus de maneira assertiva, né? Na prática, entendendo quais são as possibilidades. Não são somente essas, tá, gente? Existem outras possibilidades também. Eu trouxe para vocês aqui o que é mais usual, o que é mais fácil de ser implementado. Trouxe alguns resultados que eu poderia mostrar para vocês aqui, tá bom? E trazendo um aspecto assim mais prático da sinalização visual para degraus isolados e degraus de escada. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, se você gostou, você pode engajar com esse vídeo aqui, pode curtir, pode comentar, pode compartilhar, porque quando você faz isso, esse vídeo ele vai chegar para mais pessoas. Mas se você não quiser também, não tem problema nenhum, não precisa fazer isso. O que eu peço que você faça, assim, com certeza, é pegar essas informações aqui, que são tecnicamente corretas, entender quais são as referências que estão lá na norma e faça aí do jeito certo, que você faça o seu projeto, a indicação, a especificação do jeito certo. E se você for implementar, você saiba quais são as opções e qual é a informação técnica correta, que está lá no nosso referencial, nesse caso aqui foi NBR 9050, tá? Para a gente conseguir trabalhar a acessibilidade de maneira assertiva, de modo a trazer esse tipo de otimização e assertividade para projetos de acessibilidade e execução desses projetos de acessibilidade também, entendendo quais são todas as possibilidades, tá bom? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui nessa aula de hoje. Vejo vocês na semana que vem. Essa foi a nossa aula número 127. Todas as quartas-feiras eu estou aqui trazendo essas informações para vocês sobre acessibilidade, trazendo as informações que eu espero que vocês de fato utilizem aí no dia a dia de vocês, como profissionais que projetam aí para acessibilidade, como responsáveis por adequação, como usuários para saber quais são esses elementos obrigatórios aí na acessibilidade, né? E eu espero que vocês utilizem essas informações aí da melhor maneira, né? Trazendo aí um mundo mais acessível para todas as pessoas. É isso, gente. Vejo vocês na próxima semana. Um beijo para vocês.